Hebreus 13, 17 diz assim: Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Oremos. Senhor Deus, bendito Pai, no nome de Cristo nós entramos em oração em Tua presença mais uma vez neste culto. Agradecemos ao Senhor por Ele, pelo privilégio de estar nele, também os que nos acompanham pela internet. E o Senhor sabe que nós somos limitados quanto à Tua palavra. Por isso, nós rogamos que o Senhor nos abençoe agora, nos iluminando com o Teu Santo Espírito, aplicando a Tua palavra nos nossos corações. Que seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o nosso bem. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar-se? Nós temos visto no livro de Hebreus que haviam falsos mestres tentando seduzir os cristãos hebreus para eles abandonarem Cristo e voltarem para a prática da religião antiga deles, que era o judaísmo, a religião da lei. E através do autor do livro de Hebreus, Deus fala com eles, instruindo eles, alertando eles contra esse perigo dessa apostasia, de abandonar Cristo e voltar para a antiga aliança. E nesse ponto aqui, nesse versículo, ele dá uma ordem para que eles se sujeitassem aos guias que Deus estava dando para eles e não se sujeitassem, não ouvissem aqueles falsos mestres, né? E eu falei também que esses guias aqui são os pastores das igrejas, pastores, presbíteros, anciãos, enfim, toda a organização de liderança da igreja de hoje também nós podemos aplicar. Os diáconos, professores da EBD, diretoria da igreja, então todos esses que têm cargo de liderança na igreja e que são guias também é aplicado, mas é mais os pastores mesmo, né, das igrejas. Mas não era para eles obedecerem qualquer guia. E hoje também não é para o cristão obedecer qualquer guia, qualquer pastor. O pastor que merece, que deve ser obedecido, não é obedecido na ordem que ele dá por ele mesmo, é obedecido quando ele fala a Bíblia, quando ele aconselha com a Bíblia, quando ele prega a Bíblia. Então a gente tem que receber isso com submissão, nos sujeitando à autoridade deles. E o calibre deles é apresentado no versículo 7, como nós já vimos também, mas vamos ler de novo. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais, olha aí os requisitos, vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então esses aqui já haviam morrido. Então ele fala de dois grupos de líderes, né? Uns líderes já haviam morrido e outros líderes estavam vivos. Os líderes que haviam morrido, eles pregaram a palavra de Deus, deram um bom testemunho, mesmo depois de morto eles tinham que ser imitados na vida deles, na fé que eles tiveram. E aqui o grupo dos que estavam vivos, do versículo 17, que os pastores hoje estão incluídos aí, eu estou incluído aí nesses que estão vivos. Daqui a uns dias não vou estar mais incluído aqui. Porque o que vai ter acontecido comigo? Fui arrebatado. Vocês pensaram que ia morrer, né? Fui para o céu. Então aqui, se morrer, depois da morte do pastor, quem conviveu com ele tem que lembrar dele e copiar a vida dele. A Bíblia fala disso até de Abel, fala que ele fala até hoje. Né? Quantos anos faz que Abel já morreu? Mas ele está falando até hoje conosco. É o exemplo de vida, o exemplo de fé que ele teve. Então é esse tipo de pastor que Deus está falando para
os membros das igrejas obedecerem e serem submissos a eles. Então nós vimos aqui essa ordem. Qual que é a ordem em si? É o começo do versículo. Obedecei os vossos guias e sujeitai-vos e sede submissos para com eles. Então essa é a ordem em si. Nós vimos também aí a segunda parte do versículo, a razão, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Então lembrando disso, por que eu tenho que ser submisso e obedecer? Porque eles vão prestar contas da minha alma. Então o que Deus está dizendo é, facilite o trabalho deles, porque cuidar de alma não é brincadeira não. Então facilite, não dificulte, não fica na frente, não peita o trabalho deles, colabore. Então lembra disso quando você estiver na EBD com seu professor, a sua professora, na igreja, no contexto da igreja toda. Se o pastor está pregando a palavra de Deus, aconselhando com a palavra de Deus, então colabora, ajude. Então é isso que ele está dizendo aí. Por quê? Porque esses guias, eles eram um tipo de gurus? Eles tinham conhecimento maior do que os outros crentes? Claro que não. Isso aí é gnosticismo. Quem prega que existe na Bíblia um conhecimento especial, secreto, que Deus revela só para alguns, é o neognosticismo. É o gnosticismo moderno, que fala a mesma coisa do antigo. Então tem pastor por aí, que tem o título de pastor pelo menos, teólogos, comentaristas bíblicos, que eles falam isso. Tem algumas coisas na Bíblia que só o pastor pode aprender, que só o mestre pode aprender. Não tem isso na Bíblia. Então, por que era para obedecer esses guias? Porque eles tinham a bússola. A bússola para dar a direção, para guiar. Por que ele é o guia? Porque ele tem a bússola. Como se ele fosse o timoneiro do barco. Ele vai dando o caminho, ele vai dando a direção. Mas é por ele mesmo? Olha, eu acho que nós devemos vir por aqui, fazer isso e não fazer aquilo. Não, com a Bíblia. Então ele pega a Bíblia, a bússola, e mostra para todo mundo. Não é secreto, não. Todo mundo tem acesso a ela. E ele quer mesmo, quando ele é um pastor sério, ele quer mesmo que os membros conheçam a Bíblia. Aprendam a Bíblia mesmo. Por isso que ele esforça-se para ensinar. Eu concordo com Spurgeon. Spurgeon ele falava assim, o meu sonho é que cada membro da minha igreja fosse um teólogo. Esse era o meu sonho. Por quê? Porque ele vai conhecer a Bíblia, vai estudar a Bíblia, vai saber aplicar a Bíblia. Então ele vai dando a direção, ele vai mostrando e todo mundo vai aprendendo, vão aprendendo juntos e eles vão indo no plano de Deus, na vontade de Deus e protegendo a igreja, protegendo as ovelhas da apostasia. É o que acontecia no livro de Hebreus, na época de Hebreus, e é o que acontece hoje também. Nós temos visto aí coisas terríveis no meio cristão. Gente falando que a Bíblia precisa ser consertada, revisada, reinterpretada, e por aí vai. Que Deus não é onisciente, que Deus não sabia tudo, que ele está aprendendo, que no Velho Testamento ele era mais rigoroso, mas no Novo Testamento ele já amadureceu muito nesses 2000 anos, ele ficou melhor agora, ele ficou bonzinho. Ele não mandaria fazer o que ele mandou no Velho Testamento, como se Deus aprendesse e não fosse onisciente. Então tem tudo isso aí por aí, né? Então é o pastor que prega a Bíblia, como fala no versículo 7, aí ele vai proteger a igreja de heresia, para que as ovelhas não vão atrás dessas heresias aí. Mas o problema é que às vezes o pastor guia na Bíblia e as ovelhas não querem seguir. Já viu aqueles filhos teimosos que o pai e a mãe falam para eles, aconselham, olha, não faz isso está errado, isso não vai dar certo, e ele continua insistindo em fazer. Não funciona, eu sei que eu estou falando para você, eu conheço isso aí, eu já vivi, mas ele fala, não, mas eu vou. Não vai, você vai se estrepar todo, não, mas eu vou. Então aí vai. O pastor é assim também. Ensina, não quer aprender, você quer ir para o erro? Não, vai embora para o erro então.
Chega. E isso causa muito sofrimento. Não causa nos pais, não. Quando isso acontece com os filhos. Não tem pais e mães por aí desistindo dos filhos por causa disso? Terceirizando a educação dos filhos, a criação dos filhos, por causa disso. Você vai cansando. Dá trabalho demais você ser um bom pai, uma boa mãe, um pai bíblico, uma mãe bíblica. É uma briga todo dia. E assim é também quando na vida da igreja. É toda semana, você tem que estar prestando atenção nessas coisas, tem que estar aconselhando e guiando. Então nós já vimos aí o conteúdo da ordem, já vimos a razão da ordem, vimos que os guias prestarão contas das almas e as almas prestarão contas da obediência e da submissão em relação aos guias, aquilo que Deus mandou. Ou seja, os guias e os guiados prestarão contas. Ninguém está livre disso. Nós vamos prestar contas para Deus. E hoje nós vamos ver a parte final dessa ordem. E com a graça de Deus eu quero terminar esse versículo. A penúltima parte dela aí é o objetivo da ordem. Qual o objetivo? Obedecer os vossos guias e sejam submissos a eles, porque eles vão prestar contas da alma de vocês. Mas, com que objetivo Deus está dando essa ordem? Para que façam isto com alegria e não gemendo. E agora, irmãos, eu quero que abrir um parêntese, fazer uma explicação em relação ao restante da pregação aqui. Esse versículo aqui, toda vez que você vai ler um comentário ou ouvir um pregador sério mesmo pregar nesse versículo, todos eles, ou a grande maioria, vão concordar e vão falar alguma coisa assim: eu queria pular esse versículo. Esse versículo aí é muito difícil do pastor pregar ele na sua igreja. Por quê? Porque ele é muito contundente para nós. E ele toca em coisas assim muito, muito sensíveis. Então, o que eu vou falar a partir daqui não é uma reclamação, não estou usando o púlpito aqui para fazer uma reclamação, não é um desabafo em relação ao ministério, muito menos é jogando indireta em vocês aqui na nossa igreja. Não é nada disso. Por isso que todo pregador, quando chega aqui, fala: eu queria passar por esse, não queria falar desse versículo aí, não. Vamos cantar um hino aí, fazer umas 2 orações, cantar uns corinhos animados e esquecer esse versículo e vamos embora. Vamos pular para o 18 aqui. Mas não tem como. Pregação expositiva, você tem que enfrentar o texto e passar por ele, não tem para onde fugir. Então, continuando, aqui voltando para a mensagem. Porque isto não seria útil a vós outros. O que é isto que ele está falando? Ele está dizendo que tem alguma coisa que, se essa coisa acontecer, isso não será útil para a igreja. Não vai ser útil para os cristãos. O que é isto aí? Olha, está aí no texto, né? É o velar pelas vossas almas. É o trabalho do guia. Se ele fizer isso aí gemendo, isso não vai ser útil para vocês. Não vai ser uma coisa boa para a igreja. Então, o guia, fazendo esse trabalho de velar pela alma, como nós vimos, a seriedade que é esse trabalho, ele não tem bola de cristal. Ele tem que cuidar da alma. O que é a alma que nós vimos lá nesse texto aqui, nesse versículo? A alma é o eu interior. É o que a pessoa sente, o que ela pensa, o que faz ela reagir. Então o pastor, ele não tem bola de cristal, mas ele percebe algumas coisas. O coração, o nosso coração, ele revela, né, o que nós temos por dentro, no lado de fora. Então o nosso semblante diz alguma coisa. Aí a pessoa tá bem sorridente, um semblante alegre. E outras vezes, como que o crente chega na igreja? Cara fechada. Às vezes é uma cara de raiva, não é? Você não percebe? Ah, puxa vida, por que o irmão estava daquele jeito hoje, a irmã? Às vezes é uma cara fechada, mas não é de raiva, é de tristeza.
É um semblante caído. O que está acontecendo? Aí no outro culto está do mesmo jeito. Não, está tendo um problema ali que precisa chegar mais perto e ver o que está acontecendo. E às vezes você vai chegar perto e você toma um coice. Espera aí, ovelha, como assim? Espera aí. Fica fria. O que ele está fazendo? Está cuidando da alma. Então imagina como que isso é difícil. Outras vezes não é nos sentimentos, nas emoções, que o pastor, os guias percebem um problema na igreja, em algum membro da igreja. É através do que fala. Então a pessoa fala uma frase. Outro dia eu estava conversando com um pastor, que foi o meu pastor, quando eu era seminarista, estava lembrando dele disso, ele riu, até falou que eu não lembrava disso. Disso que aconteceu. Nós fizemos uma visita, e eles eram brincalhão e tudo mais. Aí voltando, depois da visita para casa no carro dele, o homem calado, sério. Eu falei para ele, pastor, por que o senhor está desse jeito? O que aconteceu? Aconteceu algum problema? Ele falou, não, é que essas visitas me deixam doente. Vou visitar uns membros da minha igreja, eles falam as frases aqui e acolá, e eu vou embora pensando, será que essa pessoa é salva mesmo? Por quê? Por causa de uma frase que a pessoa falou. Quando ela falou aquela frase, eu não captei nada, mas ele captou. Eu falei para ele, eu já sei o que o senhor estava dizendo. Aí ele riu, até falou, não lembrava disso não, mas foi um dia que o senhor me chamou para ir fazer visita aí com o senhor. Então ele percebe numa frase. O que essa frase está dizendo? Essa pessoa está influenciada por uma heresia, por uma seita. Aí você vai ter que perguntar, o que você está ouvindo? Por que você falou essa frase? O que significa? Ou às vezes você não fala, você presta atenção, você vai repetir. Você puxa o assunto, né? Como fala no popular, você puxa a língua dela, vai jogando coisa daquela doutrina que você imagina que ela está influenciada. Aí você vai ver se ela está mesmo ou não. Aí é hora de tratar a coisa. Então é um trabalho que causa sofrimentos, né? Então os guias, eles têm que ficar percebendo isso. E talvez o pior de todos os trabalhos do pastor, com relação a isso, não são esses problemas emocionais aí que a gente acaba resolvendo. Mas sabe quais são os problemas que menos se resolvem? É quando o membro está envolvido com heresia. Eu não sei quantos aqui lembram um casal que chegou aqui, um jovem casal, um casal muito legal, gosto muito deles. Aí começou a frequentar, a fazer curso de batismo, aí de repente não aceita. Ah, pastor, estou assistindo isso aqui, o que o senhor acha disso? Mas onde você está assistindo? Ah, no programa tal, eles já estão indo lá em casa. Eu já sabia o que era a seita. Rapaz, vocês estão bebendo veneno, vocês têm que parar com isso. Aí vai a luta. Tirar cópia de livro e levar, e fazer visita. E morava na casa do pastor Altair, alugado, pedi para o pastor Altair ajudar. O pastor Altair foi lá também com a irmã Miriam, trabalhou com eles. Acho que outros irmãos aqui da igreja também participaram disso. Raimundo e eu íamos lá na casa deles, uma vez por semana, dar estudo. O que aconteceu? Foram embora, estão lá na seita até hoje. Esses outros problemas emocionais, de raiva e coisas assim, a maioria deles passa. E a gente continua. A gente não sabe como não, mas passa e a gente continua. Agora, heresia, se pegar para valer, é difícil de trazer de volta. Ele fica muito envenenado na mente dele. Então, o pastor, ele trabalha com esse tipo de coisa aí. E ele precisa velar, fazer esse trabalho aí que o autor chama de velar, com alegria. Agora, o que significa ele vai fazer esse trabalho com alegria? É sorrindo o tempo todo e contando piada? Não é isso que eu estou falando, do ministério. Você tem que contar mais piada no povo. Cada pessoa tem a sua personalidade. E Deus vai usar. Se Ele chamou, Ele vai usar. Como Ele fez com os profetas também. Então, o que seria essa alegria aqui? Que o líder tem que fazer esse trabalho com alegria.
Qual é uma das regras da Bíblia, para a gente interpretar bem a Bíblia? Eu vou procurar no livro de Hebreus o que o autor fala no livro. Se outra vez, antes daqui de Hebreus 13, 17, tem uma outra passagem que ele usou essa palavra alegria. Como que ele usou lá nessa passagem? O que ela significa lá? Entende? Não é uma coisa que eu tiro da minha mente. Eu acho que é isso e sai falando. Você tem que ver. E ele usa. Olha aí o capítulo 10, versículo 34. Hebreus, capítulo 10, versículo 34. Olha de que tipo de alegria que ele está falando. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes, como? Com alegria, o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então ele está falando aqui, nós já passamos por essa parte aqui do livro, mas nós sabemos do que ele está falando. Ele está falando dos crentes que eram perseguidos, torturados, muitos deles eram presos e muitos deles tinham os bens tomados, confiscados pelo Estado. Já imaginou o governo chegar na sua casa e falar, só vou tomar sua casa aí. Sai daí. Ele não leva nada, deixa tudo aí. Mas e me indeniza? Não tem indenização não. Vai embora, se vira. Era isso que eles faziam com esses crentes aqui na época. Eles sofriam o espólio dos bens deles. E como que eles reagiam? Eles reagiam, tomaram a minha casa, que alegria que eu estou. Como é divertido, pegaram a minha casa e tomaram meu carro, meu apartamento. É isso? É assim que eles... Não. Eles sofriam por causa disso. Ficavam tristes, o que eu vou fazer agora com a minha família? Como que eu vou resolver isso? Mas ele não murmurava contra Deus. Ele não murmurava contra as autoridades. Pedro, quando está escrevendo para eles, não falam isso também? Como que eles tinham que viver? E isso ia atrair a atenção dos incrédulos, olhando para a vida deles. É esse tipo de alegria que... Então, o ministério pastoral, o trabalho do pastor e dos guias, dos demais guias da igreja, é sofrível, como a maioria dos trabalhos. Hoje, por causa da queda de Adão, o trabalho ele traz um tipo de sofrimento. É bênção. Trabalho não é maldição, não. Trabalhar não é maldição que Deus colocou por causa do pecado de Adão, não. Adão trabalhava antes da queda. Ele guardava o jardim, ele lavrava o jardim. Só que ele não sofria, não cansava igual a gente cansa. Por quê? Porque ele não era pecador, era tudo perfeito. Nós vamos trabalhar depois da glorificação do corpo na Nova Jerusalém, no porvir eterno. Nós vamos servir ao Senhor eternamente. Então o trabalho não é maldição. Cristo falou assim, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Como que trabalho é maldição? Deus está debaixo de maldição? Não está. Trabalho é bênção. Para o preguiçoso é maldição, né? Ele acha que é maldição, mas não é. Agora, enquanto a gente está vivendo nesse mundo aqui, todo e qualquer trabalho ele traz sofrimentos para nós. Ou não? É professor, é vendedor, é pastor, é todo trabalho. Ele tem os prós e tem os contras. Todos eles. E Deus está dizendo, o trabalho dos meus guias na minha igreja não é brincadeira, principalmente no momento de perseguição estatal. Principalmente no momento desse. Então, essa alegria aqui era para os pastores fazer esse trabalho de velar pela igreja com essa alegria. Sofrendo o menos possível, sem murmurar, sem ficar reclamando, sem falar assim, porque tem pastor no ministério que a impressão que a gente tem é que ele está no ministério porque ele não sabe fazer mais nada, ele só sabe ser pastor. E mal. E às vezes não se preparou, não se formou num seminário, nem nada. Ele simplesmente foi jogado no ministério. E ele ficou lá muitos anos e não se qualificou em outras áreas, não se preparou para a vida em outras coisas. Agora parece que a única coisa que ele sabe é aquilo ali.
Todo mundo está vendo, ó, você não tem chamado, você não tem jeito para ser pastor, não. Mas se eu sair daqui, eu vou fazer o quê? Vou viver do quê? Então, por que isso acontece? O Deus está dizendo para o pastor ele trabalhar no ministério com prazer. Só que às vezes é difícil. Às vezes a coisa não fica fácil para ter esse prazer que ele está falando, não. Então o pastor precisa fazer isso não gemendo, não é o que ele fala aí? Não gemendo. Essa palavra aí que ele usa, a expressão, né, que ele usa é uma palavra só, traz a ideia, quando ela foi traduzida do hebraico para o grego, o pessoal conta, né, que 70 escribas, especialistas em Velho Testamento, em hebraico e grego, eles sentaram e fizeram uma tradução da Bíblia, do hebraico para o grego. Essa tradução ela é conhecida como Septuaginta, porque esse nome Septuaginta vem de 70 escribas, né? 70, daí Septuaginta. Então, toda vez que você estiver lendo um livro cristão, e ele está falando e cita uma coisa que ele não fala Septuaginta, mas tem um L, como que é um L, algarismo romano 70, um L e 2x, não é? Quando você vê um L e 2x, ele está falando na Septuaginta é assim. Então, essa palavra aqui, quando ela foi traduzida, eles traduziram ela, segundo os comentaristas, com a seguinte ideia. Ela transmite uma ideia de sofrimento físico. Já viu o pastor falar que está doente? Ah, eu estou ficando doente no ministério. Sofrimento físico, frustração, estou totalmente frustrado. Espera muito longa. O que acontece com a gente quando a gente fica esperando? Quem tem apartamento financiado aí de 95 anos, 380 meses. Você paga, e quando você olha lá, não é possível, falta tudo isso ainda. É muito longo, demora demais, você vai desanimando de pagar o negócio. Então tem essa ideia aqui do gemer. Aí quando você olha que é tanto de prestação, aí você geme, não geme? Ah, puxa vida, eu queria parar de trabalhar um pouco, diminuir, mas pelo jeito que eu vou ter que aumentar umas horas aqui, não é diminuir não, é aumentar umas rendas aqui. Espera muito longa, lamento, igual Jeremias escreveu Lamentações, por isso que ele é conhecido o profeta chorão. É uma lamentação de sofrimento, de dor, de lágrimas, que causa lágrima. Vergonha. Já viu o pastor que tem vergonha? Eu conheci um. Ele era professor numa universidade, num outro estado. Eu estudava na faculdade e falava que ninguém me chama de pastor, não. Eu falava para os membros da igreja dele. Vocês me encontraram lá na faculdade, me chamam de pastor, não. Eu falei, mas por quê? Qual o problema? Eu tinha vergonha do ministério. Mas depois eu descobri uns rolos na vida dele lá no ministério. Eu falei, agora eu sei por quê, que ele não quer ser reconhecido, né? Outro sentido dessa palavra é opressão. O que é opressão? Você ficar debaixo de um peso que você não está aguentando mais. Vai cair, eu não aguento não. Vai me esmagar. E finalmente, luto. Você conhece pastor que se matou? Ou conheceu, né? Algum pastor, alguma história? Sem entrar no mérito de quem está certo, se a igreja ou o pastor, porque há igrejas que matam pastores. Mas é verdade também que há pastores que matam igrejas. Há pastores que matam crentes também. Então, sem entrar nesse mérito de quem está certo e quem está errado, eu quero trazer aqui, para ilustrar isso aqui, esse gemer aí, em 3 situações. Ouvindo a pregação do pastor Marcos Granconato, que não é novidade para ninguém, né, que eu acompanho, eu brinco com ele, falo, senhor é o meu padroeiro, eu sou devoto de São Marcos Granconato. Aí ele ri, né? Então ele pregando nesse texto, ele conta, olha que coisa absurda, ele conta que a igreja deles, lá onde ele está pastoreando, mataram um pastor antes dele. Ele, não é a igreja de hoje que está lá, porque a membresia renovou, né? Tem muitos anos que isso aconteceu. Mas ele conta
que os membros antigos contavam, falavam assim, o pastor morreu, ele teve um infarto fulminante durante a semana. E os irmãos da igreja falavam assim, o pastor morreu por causa da assembleia de domingo. Por causa do que nós fizemos com ele. De tudo que nós falamos para ele. Tudo que nós fizemos. Nós matamos ele. É culpa nossa. A igreja do pastor Marcos Granconato. Eles mesmos reconheceram isso aí. Tem um pastor, amigo meu e outros que eu conheço também, que deixaram o ministério. Um dia eu encontrei com um deles, eu não sabia que ele não estava mais no ministério, e eu trato até hoje. Quando eu falo com ele pela internet, WhatsApp, eu chamo ele de pastor. Eu não sou mais pastor. Eu falo, é a força do hábito, não tem como eu não chamar de pastor. Ele falou, não sou mais pastor. Eu falei, mas pô, o senhor não está no ministério mais não? Por quê? Ele falou, não estou mais, não aguentei não. A igreja quase me destruiu. Eu adquiri muitas doenças, eu contraí muitas doenças. A minha esposa está doente, os filhos revoltados com a igreja, não quer saber. Aí hoje ele tem outra profissão. Não é mais pastor, por causa desse problema no ministério. Outros não abandonam o ministério totalmente, mas ficam com as doenças muito sérias. Síndrome do pânico. Eu conheço pastor que tem síndrome do pânico e ele não consegue mais pastorear uma igreja sozinho. Ele não consegue mais ser o pastor titular da igreja. Ele sempre trabalha com alguém. Segundo pastor ou numa equipe, porque ele tem pânico de igreja. Principalmente assembleias. Mas ele já tinha um problema, assim, que eu lembro que eu chegava lá, o que aconteceu que eu estou com essa cara? Hoje tem assembleia. Se eu pudesse não ter assembleia. Por quê? Porque tem assembleia que é terrível mesmo, não tem? As igrejas chegam num ponto assim que tem umas assembleias que eu fico pensando, como que Deus não joga todo mundo no inferno numa assembleia dessa? O povo de Deus agindo de uma coisa dessa aí. Eu já contei para vocês aqui, crente que ia armado para a assembleia, com arma na cintura. Policial. Você tá doido com membro. Isso não é ovelha, não. Hein? Isso é do esquadrão da morte. Isso não é ovelha, coisa nenhuma. Armado para a assembleia? Com que intenção? A pessoa vai armado para a assembleia. Jogar cadeira, por isso nós trocamos os bancos aqui. Não tem mais cadeira, tem banco. Aí tem que pegar de 4, né, para jogar. Dá tempo de correr, pelo menos. Mas acontece essas coisas dentro de igreja. Outros pastores têm depressão. Deprimido, tomando remédio controlado. Falar para ele, ó, só vai pastorear uma igreja, ele cai duro na hora. Não aguenta. O pastor Marcos conta também que ele foi visitar uma igreja, e ele pregando lá, aí ele perguntou quantos anos o pastor estava lá, ele falou que estava tantos anos e que era recente, mas estava gostando, né, que estava indo bem. Aí falou, mas pastor, tem uma história aqui que aconteceu. Nossa igreja chegou à época do aniversário, eu quis fazer um histórico. Igual a gente faz aqui também, não é? Na conferência de aniversário, não tem um histórico. Eu queria fazer isso. Aí eu liguei para os pastores anteriores, mas o que me antecedeu aqui, ele falou assim para mim, olha, eu espero que você vai bem nessa igreja, que você vai bem nesse ministério, mas eu não quero saber nada dessa igreja e quero que você e essa igreja apague o meu nome em todos os lugares que estiver escrito em ata aí. Não quero saber dessa igreja. Nós fomos perseguidos, nós fomos torturados aí por vocês. Não quero saber mais dessa igreja. Como eu falei, sem entrar no mérito. Quem que estava certo? Ele ou a igreja? Quem que era o problema? Às vezes são os dois, né? Às vezes é os dois lados que tem o peso igual, né? Mas acontece isso aí. Eu não sei se ele está no ministério hoje, esse pastor. Mas ele falou isso para o pastor Marcos Granconato. Que aconteceu isso com ele, na igreja dele. Então, gente, outros se matam, suicidam. 2017, até hoje, foi o ano que mais teve casos conhecidos de pastores se matando. 2017. Se você conversar com pastores e ele conseguir te contar, né? A maioria não conta isso para os outros.
A maioria já pensou em se matar. Pensamento suicida. E muitos não ficaram só no pensamento, não. Eles se mataram mesmo. Porque vai acontecendo muita coisa, chega um ponto que ele não aguenta. Ele começa a pecar e ele perde a comunhão com Deus e ele vai só para baixo. Aí chega um ponto que ele tira a própria vida. Por que que tudo isso aí acontece? Lembra que é um prejuízo? O que que ele fala? Se o pastor fizer esse ministério gemendo, isso não vai ser útil. Pastor sair da igreja é prejuízo para a igreja de Deus ou não? Para nós podemos achar que não. Devia sair mesmo. Mas o que que Deus pensou? Daquele homem que foi Deus que chamou ele mesmo, pôs no ministério e ele saiu. É uma perda para a igreja. Ou a igreja perder aquele pastor e chamar um outro, trazer um outro, e o outro for meio carne de pescoço, não for tão zeloso com Deus, fiel, igual o anterior era. Foi prejuízo para a igreja. E se o pastor se matar, aí que foi um prejuízo, aí não tem volta, não tem como recuperar, não. Aí é uma perda total. Por que que isso acontece? Tem algumas razões que eu pesquisei aqui. Cobrança e pressão exagerados do ministério. De quem? Primeiro, sociedade. Você é pastor? Por que você fala isso? Por que você fala aquilo? Você vai em tal, você é pastor, vai nesse lugar. Todo mundo pode, o pastor não. Então, sabe, aquele peso, aquela pressão, o tempo todo ali andando no fio da navalha. Aí chega em casa, tem pressão de quem? Da família. A esposa cobrando dele, os filhos cobrando dele, e ele vai ficando pressionado. É uma pressão terrível. Você tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você é pastor, afinal de contas. Sempre vem essa frase, você é pastor. Não, mas os outros crentes, não. É só o pastor que é cobrado assim? Não, é todo mundo que devia ser, né? Mas enfim, o pastor sofre essa pressão aí. E a pior de todas as pressões que ele sofre, pior de todas as cobranças, qual que é? De si próprio. A igreja não cresce. O que o pastor pensa? De quem que é a culpa? É minha culpa. Essa igreja não amadurece espiritualmente. Senhor, é minha culpa. O que eu estou fazendo? Não tem conversão, é minha culpa. Não entra o financeiro da igreja no vermelho. É minha culpa. Senhor, eu vou ter que pregar de novo. Eu sou o pior pregador que existe. Por que você não põe outro pregar no meu lugar? Eu não sou bom pregador, não. Chama outro, coloca outro no meu lugar. Ele fica olhando outros pregadores, né? E ele não está no sapato dos outros pregadores. Tem uns pregadores aí que eu sou fã deles, das pregações deles. E eu conheço a história de alguns deles, é inacreditável. A pessoa levantar no culto e questionar, esse pastor aqui? Já imaginou isso acontecendo com o pastor Marcos Granconato, pastor Marcos Perim, pastor Almir Marculino, pastor Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes? Você está pregando lá e a pessoa levanta, isso aí está errado. Isso não é desse jeito, não acredito, não. Como assim? Já passaram por isso. E aí o que ele pensa? Eu sou ruim mesmo, olha só o que está acontecendo. Se é alguém ruim, sou eu. Então a pressão dele é pior do que de todos os outros. Se ele não tiver cuidado, não trabalhar isso na mente dele, né? E aí ele vai com esse sentimento de culpa. A igreja não cresce. Eu ensino isso, tem esse assunto que eu ensino, repito, repasso, e ninguém pratica, ninguém escuta. Eu sou ruim mesmo. Ou então está todo mundo implicado comigo, essas ovelhas, são de pirraça. Faz para pirraçar. E aí ele vai se culpando, ele vai se culpando, ele vai se culpando. O que acontece com ele se ele não cuidar? Qualquer hora acha ele morto. Pendurado pelo pescoço em algum lugar por aí, bate numa carreta, pula de um viaduto, bebe veneno, ele faz qualquer coisa para tirar a vida e fugir disso. Ele não vê saída, é assim que o depressivo se mata, ele não vê saída. Ele vai indo para o fundo do poço. Se alguém não chegar lá e pegar ele e ajudar ele, ele vai tirar a vida. Se não tiver cuidado, né, com esse tipo
de coisa aí. E aí vem a frustração, não é outro sentido da palavra? Frustração. E com a frustração ele se sente desprestigiado, ele se sente desonrado, ele se sente desqualificado. Qual a conclusão que ele chega? Eu vou sair fora desse negócio, vou fazer qualquer outra coisa. Ou então eu vou tirar minha vida. Eu sou salvo, eu vou para o céu. Olha os pensamentos. Eu vou para o céu mesmo, eu vou antecipar essa viagem. Não queria esperar o arrebatamento, mas não está tendo jeito não. Tá ficando complicado para mim aqui. Aí ele vai. Se ele não parar, se Deus ajudar, ele se mata mesmo. Então alguns deixam para lá, quando o ministério fica assim, ele não estuda mais, ele não prepara mais, ele não ora pela igreja mais, aquela lista de membros e familiares e visitantes que todo pastor tem, ele não abre mais aquela lista, põe fogo nela. Por quê? Porque está com raiva. Ele está irado, está magoado, machucado com essas coisas. Ele larga o ministério para lá. Está lá todo mês, prega, mas ele não está pastoreando mais. Ele já largou de mão, né? Soltou a mão, soltou o timão do barco aí, deixa o barco à deriva, né? Então isso vai acontecendo com ele, e alguns se matam mesmo. E aí é muito fácil a gente falar assim, ele não era chamado não, deixou o ministério porque ele não era chamado não. A mesma coisa de um funcionário, de uma outra profissão, que ele vai fazer um trabalho qualquer, vamos pegar um engenheiro, ele está lá, tem convicção que a vocação dele é engenharia civil e tal, e ele fez um prédio lá, bonito e tudo mais, ficou pronto, o povo morando, de repente o prédio caiu, morreu não sei quantas pessoas, ele não aguenta. Ele vai se culpar. É culpa minha, culpa minha, culpa minha, eu não vou mais ser engenheiro. Então ele não tinha vocação para ele. Ele tinha. É que ninguém ajudou ele, deixou ele sozinho. E ele cometeu um erro ou não, foi um acidente de percurso que aconteceu. Um viaduto, aí tá passando um ônibus lá cheio de criança de escola, van e cai e morre todo mundo. O que ele pensa? O Spurgeon, ele ficou com depressão 2 anos, sofrendo com isso. Ele estava pregando num lugar, e ele pregava para muita gente, eu não sei como, ele não tinha microfone, nem caixa de som, e ele pregava para 5.000 pessoas na garganta, assim, igual o Cristo fazia. Né? Vamos pregar para essa multidão toda aí sem nada. E ele pregando lá, e teve um gaiato lá no fundo que gritou, incêndio, incêndio. E o povo começou a correr, e ele pregando, ele não sabia o que estava acontecendo. 5.000 pessoas. E pisotearam, gente, e mataram. Depois ele ficou sabendo o que aconteceu com ele, de quem que era a culpa na cabeça dele. Dele, eles tinham ido lá para ouvir ele pregar. E ele ficou sem pregar 2 anos por causa disso. Spurgeon, ficou 2 anos sem pregar. Leia a biografia desses homens do passado, para você ver o que eles já passaram na vida. Por causa dessas coisas do ministério, né? Então, isso acontece. É muito fácil a gente falar que não é chamado. Mas vai estar na pele dele. Mudou de profissão. Então ele não era chamado para isso, não. Está lá por quê? Só por causa do dinheiro? Não gostava do que fazia? Não era uma profissão agradável para ele? Está lá por quê? Não, aconteceu um problema que ele não deu conta de resolver e ele saiu do jeito mais fácil. O que é? Mudar de profissão ou pedir demissão da empresa e mudar para outra. Mas se ele não tratar isso, quando ele chegar lá na outra empresa, vai ter problema na outra empresa também ou não? É claro que vai. Ele não vai saber lidar também. Aí vem a mania de perseguição. Estão me perseguindo. Todo lugar que eu vou tem funcionário perseguindo, fazendo armadilha para mim, que ele vai ficar com trauma. E aí ele não vai parar em lugar nenhum. Ele não vai conseguir mais. Então é isso aí que significa não gemendo. Por isso que eu disse que é difícil pregar esse texto aqui. Você tem que tocar nesses assuntos. Numa igreja. Aí o que o povo vai... Por que vocês estão pensando do que eu estou pregando? Não sei. Está falando isso aqui por causa daquilo ali. Isso aqui é por causa daquilo lá. Não quer saber? Vamos fechar a Bíblia e vamos embora.
e não vamos falar nada mais. Mas não é. É coisa do ministério mesmo, que acontece no ministério. E a última parte dessa ordem é a necessidade da ordem, porque isto não aproveita a vós outros. Essa expressão aí que ele usa é uma metáfora na língua grega. É uma metáfora comercial de prejuízo. Você vai ter um prejuízo. Ele está dizendo que se os guias que Deus deu para a igreja não fizer esse trabalho de velar pela alma com alegria, sem murmurar, sem reclamar, sem aquela tristeza terrível, a igreja vai sofrer. Agora, ele está falando de prejuízo aí, não está? Não aproveita vós outros. Então, é como se ele estivesse dizendo, vocês vão ter prejuízo. Só que ele não fala quais prejuízos aí, fala? Ele não fala. Aí nós temos que imaginar alguns, elencar alguns que sejam possíveis. Quais prejuízos pode ter numa igreja que está assim? Imagina uma igreja assim. O pastor está lá, mas não está feliz mais. Ele está lá, mas ele não é amigo de ninguém mais, ele não gosta de nenhuma família da igreja mais. Olha para um é perseguidor, olha para o outro é perseguidor. Que prazer que ele tem para ir para esse culto? Ele vai orar, lembra da pessoa, lembra tudo o que está acontecendo, como que ele ora? E pensa na igreja com o pastor, em relação ao pastor. A igreja descontente com o pastor. Ah, não vou, ele vai pregar hoje de novo. Ah, hoje eu não vou não, ele vai pregar, eu não engulo esse pastor não. Que prazer que tenho esse culto. E, gente, lembra que nós vimos que nós vamos prestar contas? Para quem? Para o dono da igreja. Quem é ele? Deus. Ele conhece os nossos corações. Imagina um ambiente assim, como que fica o coração de Deus em relação a uma igreja assim. Todo mundo gemendo, o pastor gemendo, o povo gemendo, todo mundo criticando um ao outro, falando mal, puxando o tapete, querendo tirar o diácono, substituir a professora. E como é que nós vamos fazer? O que Deus está pensando de tudo isso aí? É assim que Deus falou para a igreja ser? Não, não é. Esqueceu o que é a igreja. E a gente pode cair nesses erros aí. Então, deixa eu falar rapidamente aqui algumas coisas que eu anotei que pode ser um tipo de prejuízo. Que é um tipo de prejuízo, né? O pastor fica sem paz para estudar. Se tem uma coisa que o pastor precisa ter, é a mente fresca para ele estudar. Estudar aqueles textos complicados, não sabe hebraico, tem que pegar uns comentários lá e ver o que o hebraico está dizendo aqui nesse texto. O que esse comentarista... Você não pode ficar só com um comentarista, tem que ver a opinião de vários, senão você vai errar. O que é o mais sensato aqui? No grego, o que é? Ele não tem paz para isso, ele só está pensando nos BO que tem. O que ele faz? Não vou estudar, não. Mas ele tem que pregar, não tem? O dia que chegar o dia da pregação, o que muitos fazem? Ele vai lá e prega qualquer coisa. Ele aprendeu. Ele pega uma passagem, um livrinho de EBD, prepara ali antes do culto mesmo. Ele tem habilidade para fazer isso. É carnal, é diabólico, mas é a situação que está, ele faz. Isso aí. O que Deus usa disso? Absolutamente nada. Então ele precisa estar tranquilo para estudar. Ele fica irado contra a igreja quando essas coisas vão acontecendo. E quando a gente está irado, o que a gente faz? Peca. Estou com raiva desse, eu penso nele, peco. Eu penso no outro, peco. O outro pensa em mim, peca também. É um círculo de pecado que não para nunca. Uma bola de neve que só aumenta com o pecado. Por causa disso. Ensinar sem vontade. Também, ele vai dar aula, ele dá aula sem vontade. Não se esmera, não faz aquilo com prazer, preocupado se os irmãos estão aprendendo ou não. Aquilo que ele está ensinando, se está servindo ou se não está. Ele não está nem aí, igual professor de escola normal. Eu vou lá e eu já ouvi professor falar isso. Eu vou lá e dou minha aula, aluno que se vire, eu recebo meu salário. Eu faço meu plano de aula e dou minha aula certinho.
Você acha que eu vou ficar brigando com o marmanjo para prestar atenção? Para estudar? Não, vou lá e passo a minha matéria, se quiser. Tem pastor que faz assim na igreja. Eu vou lá e prego. Professor de EBD faz isso também, pode fazer isso também. Ele não está nem aí com o povo, não. Por quê? Por causa desse problema aí. Não oram, aí eu já falei disso, né? Como que vai orar em pecado? Ele está em pecado, como que vai orar? E a igreja tem vida de oração também? Não, porque tudo em pecado, como que ora? A não ser que tenha um Deus de madeira, né? Um Deus que não escuta e nem vê. Mas se ele orar para o Deus verdadeiro, aí eu não posso ir com pecado. Ou eu conserto essa minha vida, ou eu vou ser hipócrita. Eu vou orar sabendo que Deus não está respondendo nada. Ele não vai responder. Porque está todo em pecado. Desprezo pelas almas, né? Eu já falei, não preocupa mais, não vela. Nós lembra do que significa velar pelas vossas almas? Ele não faz isso mais, não. Ele começa a pensar, isso não vale a pena mais, não. Que tristeza um negócio desse. A igreja de Cristo não vale a pena mais. Não, está errado. Tira esse pensamento, mata esse pensamento. E a igreja demite o pastor às vezes chama um pior do que o que estava antes. É prejuízo ou não para a igreja? O pastor não saiu pela vontade de Deus. O outro que veio, não veio pela vontade de Deus. Foi tudo manipulado, briga no meio. Foi por isso. Ou seja, está todo mundo perdendo nisso, não tem ninguém ganhando. Todo mundo perdendo. Deus triste, né? Com um prejuízo desse na igreja. E aí há o caos. E o pastor não quer ver os irmãos mais. Já imaginou isso? Chega um dia que o pastor fala, não, eu não quero ver aquela igreja. Igual aquele pastor lá que falou pro pastor Marcos. Tira o meu nome até das atas aí dessa igreja. Nunca mais passo nessa igreja, nem piso aí. Nunca mais. Como assim? Mas vocês acham que isso é demais? Vamos ler rapidinho aqui. Rapidinho, coisa de 2h30. 2 Coríntios 2, versículo 1. Quem que escreveu a carta aos Coríntios, a primeira e a segunda? O apóstolo Paulo. E olha o que ele fala aí no capítulo 2, versículo 1. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. O que Paulo falou para eles aqui? Eu estou tão triste com essa igreja que eu não vou ir, não. Decidi que eu não vou. Nunca mais eu piso nessa igreja. Tanto pecado. Membro da igreja tendo caso com a madrasta. Membro da igreja processando o outro no tribunal. Brigando por causa de dons espirituais, uns querendo ser melhor que outros, cheio de panela na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Igreja dividida. E Paulo escreveu e eles não estavam ouvindo. E outra, pior ainda, eles chegaram a questionar a autoridade apostólica de Paulo, se Paulo era apóstolo mesmo. Qual a conclusão de Paulo? Não vou mais aí não. Graças a Deus que ele se arrependeu e foi. Depois ele voltou lá em Corinto. Ele viu que ele estava pisando na bola. Por quê? Porque ele é homem, pecador. Está num momento de raiva extrema contra a igreja. Por quê? Porque a igreja ajudou também. A igreja levantou a bola e Paulo estava chutando. E ele decidiu isso, eu não vou mais aí. Mas ele se arrependeu, né? E foi, corrigiu as coisas e eles terminaram em comunhão. Paulo e a igreja de Corinto. Depois o irmão que eles não queriam tratar, que estava tendo caso com a madrasta, foi excluído. Aí o homem se arrependeu, queria voltar, a igreja não queria aceitar, dar outra chance para ele. Receba o irmão, ele está arrependido. Basta a punição, ele se arrependeu, receba de volta. Não, nós somos bons demais. Aí Paulo chutou o balde, eu não vou ir mais não. E ainda questionando, você não é apóstolo não. Você não viveu na época dos apóstolos, questionando a autoridade dele.
Então isso acontece, gente. Se isso aconteceu com Paulo, imagina os outros pastores, né? Então, tantos erros e pecados levam a tudo isso aí. Não é só o pastor que peca, a igreja também. E é pecado chumbo cruzado, né? Imagina, então, uma igreja onde ela está se opondo ao pastor e o pastor amargurado contra a igreja, com raiva da igreja. Imagina Deus com essa igreja na hora do culto. Não é que Deus é muito paciente, muito longânimo, e espera e dá oportunidade. Tem um pastor amigo meu que fala isso, se eu fosse Deus, eu jogava esses crentes tudo no inferno, na hora dessas bagunças que eles arrumam aí, e eu pulava junto com eles também. Por quê? Porque tem hora que, como assim uma igreja desse jeito? Isso deixou de ser igreja faz tempo, e chegou nesse nível, então nós temos que pôr a barba de molho, nós temos que cuidar com as nossas atitudes, né? Então a coisa é séria, não é? Que Deus tenha misericórdia de nós, como igreja, dos pastores e dos membros da igreja. Todos nós estamos na mesma caminhada. É possível esses pecados para todos nós. Não é nada impossível. Então os guias, se os guias forem iguais aos guias do versículo 7 de Hebreus 3, e se os membros obedecerem à ordem deles, a igreja está protegida dos falsos mestres, das suas heresias e desses picuinhas aí. Mas se não fizer, é prejuízo. É isso que Deus está dizendo aqui em Hebreus 7. Se a igreja for assim, ela não terá rebeliões, ela será saudável, fraterna, forte. Deus vai ter prazer de estar no meio dela. É como o pai com os filhos na hora que a família se reúne. Qual o pai que gosta dos filhos brigando? Um filho que não fala com o outro. Mas tem pai e mãe que já morreu por causa disso também. Tanta tristeza por causa da família. Não tem prazer mais não. Depressão, vai, morre. Por causa dessas coisas. Imagina Deus conosco. Ele quer comunhão, ele quer a gente bem, para que ele tenha prazer em estar conosco. Você gosta de ir numa família onde está todo mundo brigando? Imagina a cena. Vamos numa sorveteria aí. 4 casais, vamos lá então. Aí um dos casais começa a brigar lá na mesa, na frente da gente. É legal? É o que Deus sente, mais ou menos, quando a gente começa na igreja. E o exemplo maior é dos pais, né? Com os filhos. Não quer ver os filhos mal um com o outro, né? Então, gente, vamos obedecer com uma obediência superior. Sabendo por que nós somos assim. Por que nós agimos assim. Eu sei por quê. Porque Deus quer e Ele abençoa e Ele tem prazer nisso e Ele vai nos julgar. Os guias e os guiados. Ele vai julgar todos nós. Então que Deus nos ajude. Oremos. Senhor, Deus bendito, no nome de Cristo, nós te agradecemos porque só podia mesmo ser por graça e misericórdia o Senhor nos salvar. E quantas coisas de nós o Senhor tolera, de nós individualmente, e muitas vezes até como igreja. Então nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela obra total e perfeita, completa do nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Leva-nos, Senhor, para casa, nesse espírito, vigilantes, considerando a nossa situação, tanto nós que temos cargos na igreja, quanto aos irmãos e irmãs que não têm, para que possamos caminhar como é do teu querer, sempre pensando no bem coletivo da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Nos leva para casa, nos dê a tua proteção nesta semana, abençoa também
por sua graça e misericórdia, todos os membros de cada família aqui representada e dos familiares também, daqueles que nos acompanham pela internet. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.